De tempos em tempos, quando eu me percebo vivendo a vida de um modo mais automático, eu paro, retiro um tempo para fazer um grande exame de consciência, para refletir verdadeiramente sobre como eu estou vivendo a minha vida e se, do modo que eu estou vivendo, eu vou alcançar aquilo que eu desejo. E uma das coisas que eu desejo é ter um papel muito ativo no processo de formação dos meus filhos. Inclusive, esses dias estava refletindo e flertando com a ideia, admirando a ideia do homeschooling, por exemplo. Mas isso é um papo para um outro vídeo. Mas voltando aqui, um dos meus grandes objetivos é ter um papel ativo na educação dos meus filhos. E eu percebi que, por conta da minha agenda como terapeuta de casais, que ocupa hoje bastante tempo, eu estava deixando o meu tempo em família de lado. Eu estava deixando a presença junto aos meus filhos de lado. E quando eu estava presente, ou eu estava cansado, ou eu estava pensando em mais coisas de trabalho, eu não estava disponível, não estava presente de fato. E diante disso, algumas coisas começaram a mudar. Eu precisava mudar algumas coisas. Eu quero compartilhar alguma dessas coisas aqui com vocês, certo? Então, voltando, o meu objetivo, e vocês vão entender as mudanças que eu fiz aqui. O meu objetivo é não deixar com que a minha família tenha apenas os restos de mim, apenas aquilo que sobra. Eu não quero que eu invista toda a minha energia, todo o meu tempo em trabalhar e que eu não invista só nas minhas coisas, mas que, sobretudo, eu invista principalmente na minha família. Esse é o pressuposto, essa é a premissa de onde eu parti para tomar essa decisão. E duas intervenções começaram a ser feitas. A primeira delas, eu voltei, na verdade, a estudar um pouco sobre educação dos filhos. E não especificamente sobre educação nesse caso, mas sobre os 4 temperamentos. Então fica aqui uma primeira indicação de leitura para vocês. Elogio aos 4 temperamentos, do psiquiatra Ítalo Marcilli. Cara, é um livro que ele vai te ajudar a compreender particularidades humanas, mas nesse caso aqui nosso, particularidades em relação aos nossos filhos. Cada filho deve ser educado de um modo distinto, que, inclusive, através disso, dessa leitura, foi que eu cheguei na segunda conclusão, que é, eu voltei a estudar com a minha filha. E nesse momento estamos aqui estudando a história do mundo, a antiguidade. E tem sido extremamente prazeroso para nós. Mas vamos lá. Preciso deixar claro, minha filha tem 10 anos. Eu tenho 3 filhos, a mais velha tem 10 anos. E ela, por ser de um temperamento fleumático, mais frio, ela tem uma inclinação muito clara desde cedo para uma vida intelectual, para a vida de estudos, da leitura, para uma vida mais introspectiva, para uma vida mais mental, certo? E, portanto, eu decidi que passaria tempo com ela estudando junto a ela, porque eu também gosto de estudar. E nesse caso, por que estudar história? Por que estudar história? Porque eu gostaria de formar crianças que sabem pensar. Eu gostaria de formar crianças que tenham essa autonomia ao buscar a verdade das coisas. Que não sejam apenas reprodutoras de discursos ideológicos que elas ouvem falar no mundo e que elas assumam isso como uma verdade e constroem a sua vida com base nisso. Eu gostaria de formar crianças que tenham um senso crítico apurado, que de fato estejam interessadas em entender como as coisas são, como as coisas funcionam. E um dos pilares para se entender no mundo, para poder se orientar no mundo desse modo, que eu acredito que seja o ideal, é a gente entender onde a gente está localizado na história da humanidade. Da gente entender que as ideias que regem o mundo hoje, elas são ideias que começaram em algum lugar e que nós estamos dentro de um grande processo que aconteceu há muito tempo atrás e que está acontecendo hoje e que ainda vai para algum outro lugar. Então, além desse estudo da história da antiguidade, também teremos tempo para leitura em conjunto do Evangelho, por exemplo. E através dessas leituras nós faremos digressões, nós faremos discussões que, com a minha experiência dentro da filosofia, é onde eu vou conduzi-la especificamente a minha filha, certo? Então, para isso acontecer, eu decidi estruturar de uma determinada forma, e aqui é um ponto que eu quero chegar com vocês. Como vocês podem fazer isso na prática? Lembrando que cada família vai ter certas particularidades e eu vou expor aqui a particularidade da minha família, que é, eu não tenho tanto tempo disponível assim. Eu não quero fazer com que esse estudo familiar seja um momento chato, massivo para ela. Eu quero que seja algo agradável e eu quero que, através disso que a gente está estudando, ela se encante com a realidade, ela veja como é bom estudar e que ela aprenda a pensar, a raciocinar, certo? Então,
Diante disso, né, eu estruturei alguns passos e eu estruturei assim de um modo muito intuitivo. Em que sentido intuitivo? Observando a minha realidade, observando a minha filha e observando aquilo que seria o melhor para ela. Ok? Se você tem esse interesse em assumir uma postura mais ativa diante da educação dos seus filhos, eu recomendo que você se volte para a realidade, que você não só reproduza fórmulas que você vê na internet, mas que você se debruce verdadeiramente para os seus filhos e você entenda o que esse meu filho em específico, essa pessoa aqui, precisa. Ok? Primeiro ponto aqui dessa forma, né, de fazer isso, que podemos nomear de método, não sei, talvez, vamos dar esse nome de um método, é você ter pouco tempo curto, que o tempo de estudo seja um tempo de 15, 20 minutos, dependendo da criança, meia hora. Que vocês tenham um material de apoio, e eu recomendo fortemente esse livro aqui, porque ele é um livro de história voltado para o público infanto-juvenil, tá? Então, é um livro que ele é muito didático, ele tem uma leitura muito agradável, muito fluida, e ele tem um quê de romance, né? Ele é um romance que tem uma personagem, enfim, que vai passando pelos momentos da história e vai aprendendo sobre isso. Então, eu te recomendo fortemente, de um modo que seja agradável. Então, nós lemos esse livro, temos pouco tempo, nós lemos esse livro e nós discutimos um pouco. Ela, pelo natural interesse dela em saber as coisas, ela vai me fazendo perguntas. E através dessas perguntas eu vou respondendo e vou trazendo outras perguntas para ela, para que ela vá adquirindo esse hábito de se questionar, receber um argumento ou um contra-argumento e depois refutar e tirar alguma conclusão a partir disso. Então, esse ato de questionamento, ele é muito importante. E, em alguns casos, em alguns dias ou não, eu pergunto, tá, mas isso aqui que você está aprendendo, né? Como que você enxerga isso na vida? Né? Será que algumas ideias, alguns conceitos fazem sentido de acordo com o que você vive no cotidiano? E tem vezes que sim, vão haver conexões muito evidentes. Tem vezes que ela não vai fazer essas conexões. E tem vezes que, de repente, daqui 2, 3 semanas ou daqui meses, você vai perceber que aquilo que foi lido nesse momento vai aparecer num pequeno comentário, numa pequena situação que ela viveu na escola e que ela vai relatar. Essa conexão com a realidade concreta é muito importante. Então, só retomando aqui, como que eu costumo fazer? Ter pouco tempo, não muito tempo, ter uma leitura de apoio, fazer perguntas, né? Refletir sobre essas perguntas e buscar conexões com a vida cotidiana, com a vida comum. E depois de começar a implementar isso, algumas coisas começaram a acontecer. Isso se tornou um ritual dentro da nossa família, um momento agradável de fato, um momento onde ela espera, um momento onde ela sente falta. As perguntas, né, o modo de encarar certas coisas cotidianas da vida, elas começaram a adquirir uma certa profundidade. Eu percebo que ela começa um pouco, tá? De modo muito pueril ainda, a questionar situações em que ela vive. Eu acho que é muito interessante. E evidentemente que o meu tempo de qualidade, a relação com a minha filha, ela fica mais próxima, né? Porque ela não tem mais o pai ali sentado no sofá, cansado, quando sobra tempo. Ela tem o pai presente, propondo uma atividade, tendo um tempo agradável, pensando juntos e formando uma cosmovisão juntos. Isso, na minha leitura, é fundamental. Vamos lá, só para fechar aqui. Se a gente for pensar de pouco em pouco, né, de 15 minutos por dia, em 15 minutos, ou seja, que seja 15 minutos por semana ou 2 vezes por semana, ao longo do tempo, nós vamos juntando horas de experiência juntos, horas de pensamento crítico, horas de estudo, horas de aquisição de conhecimento, e isso a longo prazo eu tenho certeza que terá um efeito extremamente positivo, ok? Então eu acredito que as crianças elas queiram saber as coisas, né? Elas têm uma curiosidade nata nelas, né? Quando os nossos filhos começam a perguntar o que é isso? Qual que é o nome disso? Por quê? Por quê? Por quê? Esse instinto, não sei se é a palavra adequada, mas esse ímpeto, essa inclinação a querer conhecer a verdade das coisas, ela não deve ser desperdiçada, ela não deve ser abafada, que nós alimentemos isso, evidentemente, de acordo com o ritmo da criança, respeitando esse ritmo, mas que a gente alimente isso, ok? Eu espero que se você é um pai ou uma mãe verdadeiramente interessado ou interessada em construir uma harmonia familiar, em educar os filhos verdadeiramente, não deixar para que isso seja feito para a escola, não deixar que isso seja feito apenas pela cultura,
pela rua, sei lá. Que se você se identifica com isso, eu espero que isso te ajude. Eu quero saber o seu comentário, eu quero saber o que você pensa sobre e vamos construindo aqui juntos, tá bom? Eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Te agradeço por ter chegado até aqui. Um grande abraço.